E então as pessoas acabam por não percepcionar o real valor e a real importância do seu ativo, que é o seu podcast. E não raras vezes as pessoas ou criam podcasts com nomes que já são marcas registadas por outras entidades. Em situação depois contrária, a pessoa tem a marca, cria o podcast, não registra a marca e, passado algum tempo, tem alguém que vem registar essa marca, ou pelo menos uma marca que cria essa confusão no mercado. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do Popcasts. Eu sou a Elizabeth Costa e hoje convido-te para ouvires um episódio verdadeiramente especial. Recebo a advogada e podcaster Ana Mendes Lopes para uma conversa esclarecedora sobre as leis que regem o mundo dos conteúdos digitais. Se tens um podcast ou crias conteúdos online, este episódio é para ti. Também vais poder ouvir o Tiago Loureiro, o nosso especialista em SEO e redes sociais, com uma análise sobre a geração alfa e o futuro do consumo dos conteúdos digitais. E contamos ainda com a participação da Ana Xavier, fundadora do The Podcast Space, que regressa ao Por Dentro Com para te falar sobre os diferentes formatos de episódios de podcast. Uma ajuda valiosa para quem quer inovar e crescer. E claro, trago-te as novidades sobre o que está a acontecer no Popcast desde o início de 2025. Só boas notícias. A Ana Mendes Lopes queria ser pivô de televisão, mas foi o direito que falou mais alto. Hoje é advogada especializada em legislação digital. Uma área em constante evolução, onde todos os dias surgem novas leis e desafios. Além disso, é uma apaixonada por podcasts, uma ouvinte compulsiva e agora também podcaster. O seu projeto chama-se Legalmente Podes. É um verdadeiro guia para quem produz conteúdos digitais. Se tens dúvidas sobre direitos de autor, uso de música, proteção de dados ou contratos, este é o podcast que precisas de conhecer. É sobre tudo isto que vou falar já a seguir com a Ana Mendes Lopes. Olá Ana, bem-vinda ao Por Dentro Com, obrigada pela disponibilidade e hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre um assunto muito complicado. O direito é muito complicado. Começando assim, as pessoas vão já assustar-se e são capazes de desistir de ouvir este Eu sou uma das episódio. assustadas, portanto Ana, esclareça-me. Então, olá, desde já muito obrigada pelo convite para estar aqui e respondendo à pergunta, o direito é um bocadinho complicado, não vou dizer que não, acho que não é aquele tema que qualquer pessoa possa ler sobre e conseguir compreender ou ter uma aplicação. Desenvencilhar sozinha. Desenvencilhar sozinha. Há situações em que sim, que é possível, temas mais básicos ou que precisam de menos análise, mas em geral o direito deve ser interpretado pelas pessoas que se licenciaram numa profissão jurídica e portanto não vou dizer que é aqui uma ciência exata e fácil, não é? Pronto, e sobretudo a Ana está aqui para falar sobre direito aplicado ao digital, que é uma área nova da qual sabemos ainda menos. Sim, nós em termos mundo em si sabe muito pouco sobre direito digital, mas não significa que não haja muito sobre direito digital. Existe muita legislação, principalmente na União Europeia. Muita legislação. Ok, então primeiro que tudo, a Ana também tem um podcast, também é um dos motivos porque está aqui. Para Sim. além de nos tirar algumas dúvidas sobre a questão do direito aplicado aos conteúdos digitais, mas também tem um podcast. Como é que chegámos ao podcast? Então, o meu podcast Legalmente Podes é um podcast onde eu viso descomplicar a lei aplicada aos negócios digitais, sobretudo aos negócios digitais. E basicamente como é que foi? Então, o meu sonho de infância era ser pivô. Okay. Mas eu nunca pensei em seguir comunicação social nem nenhum curso de jornalismo, portanto acabei por, acho que, relevar isso. E no direito também arranjei aqui, ou encontrei aqui uma forma de me expressar e de poder comunicar com as pessoas, porque ser advogado também é isso, não é? Nós termos que comunicar constantemente. E, entretanto, eu sou uma grande consumidora de podcasts, eu ouço imensos podcasts e, portanto, comecei a pensar, ok, eu também gostava de ter aqui o meu cantinho. E em 2022 fui gravar um podcast a um estúdio, a convite das anfitriãs daquele podcast, e eu adorei a experiência.
experiência e pensei, ok, eu quero isto, e acabei por, depois, deixei o assunto um bocadinho na gaveta, porque entretanto engravidei, fui mãe, passei pelo processo de não estar tão predisposta a fazer outras coisas novas, até que o ano passado, no início do ano, escrevi no papel, criar o meu podcast, e assim foi. Em 2024 pensei, criei, lancei. E olhou de forma mais especial para este mundo do digital, Sim. porque também é onde as pessoas neste momento, já começámos também por aí, têm mais dificuldades. Qual foi a dificuldade que percebeu que quem cria ou quem está mais na área do digital, que não é só criadores de conteúdos, são pessoas que têm negócios, lojas, negócio, exatamente, serviço ou produto que tipo de dúvidas é que começaram a aparecer na sua mesa? Então, um aspecto muito básico, registro de marca. Ou seja, as pessoas... Isso é super importante. As pessoas queriam muito perceber como é que podiam proteger as suas marcas, mas nem sabiam que existia algo que se chama o registro de marca, não é? Que é um registro formal que dá às pessoas não só o direito de usarem a sua marca, como de impedirem qualquer outra empresa, qualquer outra entidade de usar uma marca que seja parecida. E era também a questão do posicionamento das regras no digital, porque na altura do Covid houve aqui um boom muito grande de negócios online e as pessoas chegavam até mim a dizer: eu sei que não há normas para o digital, mas calma, o diploma que regula os e-commerces é de 2014, portanto... Já tem alguns anos. Exatamente, ou seja, a lei existe e no que não existia era um conhecimento sobre esta lei, portanto, e no fundo acabou por ser um bocadinho, essa também é a base aqui do meu posicionamento nesta matéria, porque sem prejuízo de eu até gostar bastante destes temas na faculdade, eu nunca percepcionei isto da perspectiva dos negócios, via sempre o tema da perspectiva do consumidor, até que em 2020 eu fiz um curso de Instagram, também com base no Covid, não é? O Instagram começou a ser uma plataforma muito utilizada. Fiz um curso de Instagram e nele encontrei imensas empreendedoras cheias de dúvidas às quais eu podia dar a resposta sobre aqui o funcionamento dos negócios digitais. Quer dizer que quem inicia agora um negócio digital ou mesmo um conteúdo digital já tem leis e já tem regras que os protejam ou que os impeçam de cometer alguns erros que não podemos de todo fazer, não é? Sim, assim, depois também depende muito das profissões que estamos a falar, porque há profissões mais reguladas que outras. Por exemplo, se falarmos dos profissionais de saúde, existe muita legislação sobre a prática da saúde através da internet, porque hoje em dia é perfeitamente possível um médico, um enfermeiro, o que seja, dar uma consulta à distância, mas existem práticas que eles não podem levar a cabo porque têm, por exemplo, uma lei específica de publicidade. Ok. Se estivermos a falar de uma loja de produtos online, nós temos esta legislação dos e-commerce que já responde à maior parte das questões. Há, efetivamente, negócios mais protegidos do que outros ou com regras mais apertadas do que outros, mas largo espectro, não existe nenhum negócio à distância que não tenha regras a cumprir. Então vamos focar-nos um bocadinho mais nesta questão do conteúdo digital, de criar um podcast. Quais são os principais erros que tem percebido que quem pega neste assunto faz? Então, não registra a marca do podcast, porque as pessoas percepcionam o podcast como uma brincadeira, não é? No marketing diz que isto é um produto de entrada, portanto não é uma coisa para dar dinheiro, é uma coisa para nos mostrar e para fazer uma captação indireta de clientela, não é? E então as pessoas acabam por não percepcionar o real valor e a real importância do seu ativo, que é o seu podcast, porque lá está, como no marketing se diz, é um produto de entrada, mas também é um cartão de visita. E não raras vezes as pessoas ou criam podcasts com nomes que já são marcas registadas por outras entidades, já me aconteceu isto, o cliente vir até mim para registrar a marca do seu podcast e dizer: olha, eu lamento, mas este podcast existe com este mesmo nome e tem um registro na União Europeia e, portanto, não vai ser possível de ser registada, nem o cliente em si pode usar aquela marca porque está a usar uma marca que já foi registada por outrem. Em situação depois contrária, a pessoa tem a marca, cria o podcast, não registra a marca e, passado algum tempo, tem alguém que vem registar essa marca, ou pelo menos uma marca que cria essa confusão no mercado. Portanto, antes de começar um podcast, Sim, por favor, ver se existem. E estava a dizer que registro a nível da União Europeia, quer dizer que isso já é transnacional, Sim. já não se fecha aqui no nosso cantinho. Existem 3 níveis de registro. É o registro nacional, em que tem cobertura por todo o país, Portugal. Certo. Temos o registro europeu, que abrange os países da União Europeia e mais alguns que pertencem a uma convenção. E depois temos o registro internacional, em que a marca é protegida no mundo inteiro. Mas isto é um caminho, ou seja, não se pode fazer um registro internacional sem ter um europeu e sem ter um nacional. Portanto, ok. O registro começa a ser português, no caso, no nosso mercado. A seguir pode-se avançar com o registro europeu e depois disso o internacional. Isso é
muito burocrático e custa muito dinheiro? Então, isto é sempre muito para quem paga, pouco para quem recebe, não é? Eu acho que o grande custo do registro de marca está a nível das taxas que se pagam ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, portanto ao Estado português, não é? É um instituto público. Em média, eu costumo usar sempre este padrão, em média, considerando os honorários de advogado mais as taxas de registro, uma marca custa 500 euros. 500 euros fica protegida durante 10 anos, são 4,16 euros por mês. E a pergunta que eu faço é, será que o podcast não vale uma proteção de 4 Exatamente, será que euros justifica por ter mês? um problema maior para poupar por 4 seja, euros por mês? Cada vez que vamos àquelas lojas que vendem muitos produtos baratos e decidimos comprar 10 produtos de 2 euros, já estamos a gastar mais dinheiro do que ao proteger a marca do nosso podcast. É uma grande verdade. E é assim, e há requisitos, as pessoas não sabem às vezes até bem como é que hão de registar, porque podemos registar palavras que são de uso comum e que são mais difíceis de proteger, não é assim? E convém também nos pode aconselhar se nós podemos escolher um título mais rebuscado, não, mas mais criativo, se preferirmos. Claro. Isso também tem implicações a esse nível. Sim, ou seja, o registro de marca em si, toda a gente consegue fazer, qualquer pessoa pode ir ao site e fazer o registro. Agora, a importância de ter um apoio jurídico naquele registro tem a ver com o quê? Com a análise que é feita sobre aquela marca em específico, porque nem todas as palavras são suscetíveis de serem registadas. Há palavras que são insuscetíveis de apropriação exclusiva, é assim que a lei as define. Porquê? Porque são tão genéricas que ninguém as pode guardar como exclusivas para si. Se eu quiser chamar Bom Dia a um podcast, dificilmente o vou conseguir registrar. Impossível, não vai conseguir registrar. Exato, pronto, já calculava. Também há aqui outras questões que é usarmos coisas, que isso eu acho que é as situações que já se colocaram mais aqui até a nível do podcast, que é utilizar coisas que não são nossas, nós não podemos. A nível de direitos de autor, Exatamente. Claro. Exatamente, ou seja, hoje em dia no digital é muito difícil perceber onde é que está a linha que separa a inspiração da cópia. Isto é uma dificuldade que se vê em conteúdos digitais, produtos digitais. Qual é que é aqui o problema? É que qualquer coisa que não seja criada da nossa autoria significa que nós estamos a replicar, a reproduzir algo que foi criado por outrem. Esse outrem tem direitos de autor. Quer os tenha registado, quer não tenha, porque os direitos de autor nascem com a obra. Portanto, se eu inventar alguma coisa e publicar, os direitos de autor são meus. Agora, se alguém vai efetivamente citar aquilo que eu digo, tem que o citar dizendo que fui eu que o disse e não pode usar isso como seu. E o mesmo funciona para os jingles, por exemplo, dos podcasts, para as músicas que são usadas durante a transmissão, porque, sendo protegidos por direitos de autor, para serem utilizados têm com a autorização desse autor, não é? No caso das músicas, por exemplo. E como é que nós descobrimos se aquilo que estamos a usar está a correr esse risco? À partida está sempre? Não, ou seja, nós temos que efetivamente tentar perceber qual é a fonte originária da que gostamos muito de uma música ou um jingle. Vou usar aqui os jingles, que é uma coisa muito, muito comum nos podcasts. Eventualmente, se as pessoas recorrerem a um banco de jingles em que existem lá músicas predispostas que não têm direitos de autor, portanto estão ali para poder ser usadas publicamente, não existe problema nenhum. Se efetivamente eu quero usar uma música de um compositor muito famoso para o jingle do meu podcast, eu vou ter que pagar direitos de autor, não é? Para usar esse mesmo jingle. Se eu quiser criar o meu próprio jingle, encomendá-lo a alguém que me faça, então eu posso registrar os direitos de autor a meu favor, ou então o produtor, o compositor do nosso jingle, registra a favor do mesmo e nós pagamos para poder usar livremente esses direitos de autor. Portanto, no fundo, depois, despistar aqui a autoria das músicas, ou no caso dos jingles, pode ser mais fácil ou mais complicado se for uma música muito famosa. É fácil saber quem foi, se for uma música que vimos, se ouvimos em qualquer lado, fazemos uma reprodução e vamos usá-la, pode ser mais difícil, mas eventualmente as plataformas de streaming já fazem um bocadinho esse... Pois, já fazem, filtro, o problema não é esse, é porque depois as plataformas de streaming tiram o conteúdo do ar se nós estivermos a prevaricar, não claro. É assim? O mesmo se aplica às imagens que usamos às vezes até para fazer as cover arts, como nós dizemos, tudo isso tem que ser acautelado. Sim, claro, ou seja, ainda no outro dia por acaso recebi nas minhas redes sociais um comentário engraçado sobre isso, que era: sempre me disseram que se eu usasse uma imagem que encontrei em algum lado, mas alterasse ligeiramente, já não era plágio. Não, porque o plágio implica uma reprodução total ou parcial, basta que uma parte seja copiada de outra para que já estejamos perante a prática de um crime de plágio. Que, atenção, em Portugal não se chama plágio, está bem? Isto é um termo comum. Chama-se usurpação ou contrafação. A sério? Já estamos aqui, não sabia que havia termos específicos, mas... Plágio, porque pronto, é o termo que é percepcionado, efetivamente. É assim, já vai
13º episódio do podcast 14º. 14º, Penso. pronto, estamos aqui Acho numa... que sim. Pronto, provavelmente até quando estiverem a ouvir esta entrevista até já há mais. Mas tem criado um caminho ou vai respondendo no seu conteúdo a questões que lhe vão surgindo? Então, na verdade, eu quando comecei aqui a desenhar o meu podcast, tenho aqui a ajuda da Escola Portuguesa de Podcasting, porque um podcast é uma coisa que realmente implica Está muito bem ajudada. planeamento e muito trabalho. E então, Exato. na verdade, quando eu comecei aqui a estruturar o podcast, eu criei uma linha mental sobre os episódios que efetivamente queria falar sobre. O que é que acontece? Entretanto, foram surgindo temas no mercado, coisas que me fizeram alterar um bocadinho os temas dos episódios ou seguir mais episódios que tenham a ver com alguma coisa que acontece no momento, mas estão em aberto todos os temas que pensei, portanto acaba por ser aqui estruturado, mas com alguma flexibilidade de E alterações. apostou num formato também que é um bocadinho, isto sou eu a dizer, é a minha opinião, assustador, que é o videocast, ou seja, tem versão vídeo, o conteúdo da Ana. Isso não foi um bocadinho assim... assustador a princípio, não? Então, eu não sei bem como é que é de responder essa questão, porque, na verdade, eu quando quis fazer um podcast, eu sempre achei que seria em formato áudio, porque eu só consumo não é eu só consumo, é eu só consumia, porque eu, entretanto, já comecei a consumir podcast em formato vídeo, mas eu só consumia podcast em formato áudio. E lembro-me de estar a comentar com o meu irmão e com o meu marido que queria criar um podcast e que tinha que ir à procura de uma plataforma, então que me permitisse essa gravação à distância, e o meu irmão, que é sempre muito crítico, disse, não, tu vais criar um podcast, mas tem que ser com boa qualidade de som e vídeo, porque isso é muito melhor e tens que entrar Puseram-na à frente da câmara logo. Pronto, e o meu irmão é sempre muito, muito crítico e então eu pensei, ok, pronto. Então quando conheci efetivamente a Liliana, achámos logo que efetivamente seria um produto que iria resultar, ter outro impacto, ou seja, já que eu ia estar a ter o esforço de gravar em estúdio, então aproveitávamos isso e fazíamos também a gravação em vídeo. E tem sido fácil? Então, eu acho que a primeira vez que vamos gravar é um bocadinho mais tenso, não é? Porque nunca sei bem ao que vou, depois vou com aquela ideia que estou a falar em direto para a câmara e que não é possível fazer cortes. Claro que depois numa second round, irmã, já sabemos que, enfim, se disser asneira para tudo e começa de novo, ou fazem-se cortes, embora nós tentemos evitar os cortes ao máximo. Acho que sim, eu acho que um podcast é algo que dá muito trabalho, muito mais do que aquilo que é percepcionado quando nós, enquanto consumidores, ouvimos o conteúdo, não é? Porque implica pensar, estruturar os episódios, gravá-los, editá-los, isso realmente é muito engraçado, mas eu gosto muito, lá está, é a forma que eu arranjei aqui de comunicar. Tem sido divertido. Tem, é assim, tem. Para além de ser profissional, claro que é, e aconselho vivamente a ouvirem. Aliás, encontrei um episódio que era uma checklist para negócios digitais. Sim, acho que é o segundo episódio, se não estou em erro. Exatamente. Não nos quer deixar aqui só assim 2 ou 3, claro. Depois quem quiser saber mais vai ouvir o podcast ou contacta a Ana, que depois também vamos deixar aqui a forma como podem entrar em contacto com a Ana. Mas assim, de repente, quais são 2 ou 3 pormenores que ninguém deve pensar começar um podcast sem pensar nele de forma legal? Então, primeiro, registar a marca. Okay, esta é sempre inalienável. Começamos por aí. Segundo, se efetivamente tiverem contratos com estúdios, com fornecedores, com alguém que vos faz a mentoria ou a gestão do podcast, ter contratos escritos, porque um contrato é uma forma de agregar ali num papel as responsabilidades que cada parte assume na organização desse projeto, não é? E portanto, quando corre tudo bem, o contrato não é preciso, mas no dia em que as coisas correm mal, ele vai convém que ele exista. Convém que ele exista e que esteja efetivamente bem redigido. E o terceiro é efetivamente a questão dos direitos de imagem na perspectiva dos convidados, por exemplo, ou seja, o RGPD existe, não é? O Regulamento Geral da Proteção de Dados. Hoje em dia a questão da proteção de dados é muito importante em qualquer negócio e nos podcasts também tem a sua importância. Portanto, existe aqui algum celeuma jurídico em saber se nós, quando temos um convidado num podcast, precisamos ou não de pedir autorização para fazer a divulgação do seu som e da sua imagem. Há quem entenda que a finalidade do podcast é ser divulgado e que, portanto, esta autorização já está implícita naquilo que é o interesse legítimo de quem organiza o podcast. Eu tenho uma visão um bocadinho mais conservadora sobre isso, porque eu não quero só usar os meus convidados para a transmissão do podcast, mas eu quero poder fazer reels nas minhas redes sociais usando-os, eu quero fazer tráfego pago com cortes dos meus episódios e, portanto, eu acho que nesta perspectiva eu tenho que fazer o pedido de consentimento ao meu convidado. E chega que a pessoa chegue para ser entrevistada ou para conversar com ela no seu podcast e perguntar: dá-me os direitos ou tem que ter um papel? O consentimento tem que ser expresso e, portanto, ele até pode ser expresso de boca, mas não conseguimos provar que ele foi dado, não é? Então deverá ser naturalmente um papel, porque isso é um meio duradouro que comprova que tivemos o consentimento para a captação daqueles dados. Então, atenção a isso. Sim.
Agora, uma coisa que já repetiu aqui nesta nossa conversa, pelo menos 2 vezes, que é: eu sou muito fã de podcasts e eu ouvia muitos podcasts. Que tipo de podcasts é que ouve a Ana? Então, eu ouvia muitos podcasts de lifestyle, em geral, e às tantas comecei a fazer uma grande transição para aqueles programas que eu gostava de ver na televisão. Eu comecei a ouvi-los também em formato podcast. Portanto, eu acho que a minha seleção de podcasts é bastante variada. Hoje em dia também ouço alguns podcasts mais relacionados com negócios, embora aqui eu goste da vertente de podcast para libertar a cabeça daquilo que é o meu trabalho. Portanto, ouço muito podcast político, muito mais a nível político, e depois de lifestyle. Eu percebo, porque eu também, são exatamente os meus gostos, eu percebo. Acha que os portugueses têm... Fala-se muito que os portugueses não têm literacia financeira, mas também não têm literacia ao nível do direito, pois não? Não têm. Até porque é difícil de ter. Eu acho que é difícil ter. Até para nós advogados, às vezes é difícil olhar para uma legislação e perceber imediatamente o que é que aquela norma quer dizer. Isto acontece, nós devemos pensar, ok, mas isto tem 2 interpretações, ou vejo aqui várias soluções possíveis. Para o cidadão comum, também se torna bastante difícil. Mas lá está, eu quando criei as minhas redes sociais associadas à minha atividade, foi exatamente para desmistificar um bocadinho isso. Ou seja, pois explicar... é, porque nós não podemos alegar desconhecimento da lei, não é sempre... Exatamente. Mas depois sabemos tão pouquinho que este processo se torna um bocadinho complicado. E também não temos o hábito ainda muito de recorrer ao advogado. Sim, eu acho que ou acha que hoje em dia já então, é mais... o meu público-alvo é mais jovem e é um público mais empreendedor, então as pessoas acabam por estar mais predispostas a investir dinheiro em prevenção jurídica do que se calhar outra geração um bocadinho mais conservadora. E portanto eu sinto que já existe muito essa predisposição de recorrer ao advogado, às vezes até por coisas que nem precisavam, mas pronto, as pessoas não querem fazer e contratam um advogado que o faça. Qual é que é aqui a questão? É que a lei está cada vez mais densa, existe muita legislação, então até para nós advogados começa a ser muito difícil acompanhar as novidades legislativas. É um estudo constante. Sim. É uma pergunta, já pensou de que forma é que esta questão que está tão aí na moda, aliás, até está um bocadinho na ordem do dia, porque há quem aproveite marcas que existem e coisas que existem para as trabalhar na inteligência artificial. Sim. Começam a aparecer casos destes? Assim, diretamente não. O que é que me acontece frequentemente? É, por exemplo, os clientes chegarem até mim com uma questão, um problema que querem ver resolvido e dizem, mas o ChatGPT disse-me... É o advogado deles. O ChatGPT disse-me que era assim assado. E depois eu compreendo, o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante para sumariar e dar-nos aqui algumas luzes, mas o ChatGPT inventa muitas normas. Eu até tenho um post programado para sair este mês que é exatamente sobre isso. A sério? Sou eu fazer uma pergunta ao ChatGPT e o ChatGPT inventar um artigo da lei que ia de encontro com aquilo que eu queria saber, e portanto é engraçado. Sério? Sim. Isso é muito bom. Então pronto, não confiar no ChatGPT como advogado de serviço, por favor. Mas não acha que lhe vão começar a aparecer perguntas deste género? Eu posso utilizar esta voz para fazer um podcast? Ou posso criar esta imagem que é adaptada, por exemplo, está agora muito aí em questão os estudos da Gimli, que estão a ser muito aproveitados para fazer posts em tudo quanto é rede social, e que o estúdio já disse que não podem ser usados. Portanto, acha que vão começar a aparecer questões destas? Eu acho que sim. Nomeadamente... E estamos preparados legalmente para fazer frente? Mais ou menos. Ou seja, existe até já alguns artigos escritos sobre a questão dos direitos de autor na inteligência artificial, porque uma coisa que se verifica é, por exemplo, há pessoas que escrevem dissertações de mestrado através das ferramentas de inteligência artificial, não é? E a pergunta que se faz é, mas quem é que é o autor deste texto, não é? É a pessoa porque o pediu? Ou é uma ferramenta que, no fundo, redigiu? Por outro lado, como é que se protege os direitos de autor do ChatGPT? É a empresa que vai registar... Ou seja, vamos presumir... Porque os direitos, lá está, os direitos de autor existem desde que a obra nasce. A questão é, vamos presumir que tudo o que é dito pelo ChatGPT é da autoria da empresa que detém o ChatGPT? É uma questão bastante difícil de... E vai ser provavelmente uma questão de futuro. Sim, vai ter que ser analisado e de alguma forma vão ter que repensar na lei desta perspectiva, até pela questão do plágio. Ou seja, nós podemos considerar que um texto retirado na íntegra do ChatGPT é plágio?
Pois, não me perguntem a mim, pois não sei, fica a questão. Legalmente. Mas é a questão, mas fica a questão no ar, ou seja, não é uma cabeça humana a pensá-la, mas é uma ferramenta, ou seja, até que ponto é que estes direitos de autor não estão também protegidos. Porém, o ChatGPT também não faz nenhuma ressalva em como não se pode reproduzir integralmente, não é? O texto, o próprio ChatGPT disponibiliza-se a disponibilizar uma folha Word com tudo aquilo que nos diz. Exatamente. Portanto, estamos de alguma forma, não é protegidos, mas pronto, temos ali uma prova. Ainda não tenho uma resposta, nem sequer tenho ainda uma posição muito formada sobre isso, confesso. Quando começou o seu podcast, também o pensou do ponto de vista legal, ou seja, é sobre legalidade, mas disse, eu vou ter que ter cuidado com isto e com aquilo e com o outro, registou? Sim, claro, ou seja, o pedido de registro de marca foi feito logo que decidimos o nome e o podcast só saiu, penso que 1 mês e meio depois. Demora muito tempo esse sim, registro de marca? 3 meses. Então Portanto, pronto. foi a arriscar. Podia ter vindo a marca negada e eu teria que alterar o podcast todo, mas pronto, foi um risco. Eu fiz bem as pesquisas, quer dizer, achava eu e fiz, porque a marca foi registada. Mas... E fez também uma coisa muito engraçada, que é o jingle, que já falámos aqui sobre jingles, mas não falámos especificamente do jingle do Legalmente Podes, é muito curioso. Está muito giro, não está? Está giríssimo! Então o meu irmão, como me obrigou a fazer isto em formato de vídeo, depois teve que me arranjar um jingle bem feito e composto. Não, o meu irmão não é artista de profissão, mas tem jeito para a música, e então eu encomendei-lhe um jingle e ele depois, conjuntamente com um amigo, fizeram uma composição e acho que ficou bastante bem. Ficou, eu já o passei num episódio anterior, mas vamos voltar a passá-lo porque de facto está muito engraçado e é assim que se percebe como é que se enriquece e se torna mais apelativo um conteúdo. Sim, eu não queria um jingle de banco, nada contra, mas eu estando a investir tanto dinheiro e tempo neste, porque é verdade, isto é um projeto que custa bastante dinheiro, estando a investir tanto tempo e dinheiro neste projeto, queria. Mas vale a pena, completo. Para quem tem um negócio, vale a pena ter um podcast? Eu acho que sim, quer dizer, para mim vale a pena, eu gosto de comunicar, portanto é um formato com o qual me identifico, portanto eu acho que sim. E acho que sim, vale a pena para todos os negócios, porque é uma forma também de chegar a outros públicos, de entrar noutro mercado, por exemplo, no meu caso, no mercado do YouTube, que é muito mais fácil entrar com um podcast com vídeos longos do que aqueles shorts que são possíveis de ser transmitidos através do YouTube. E acho que é um bom cartão de visita, porque as pessoas, se calhar, no primeiro episódio não nos conhecem, mas ao final de 10 episódios já vão começando a conhecer-nos um bocadinho melhor, e acho que isso é... E os podcasters já começam a bater à porta da Ana? Sim, eu sou bastante convidada para gravar alguns episódios de... Mas como clientes, estão a ficar mais sensibilizados para esse assunto? Sim, por exemplo, quer dizer, acontece às vezes eu receber e-mails de pessoas que dizem, eu ouvi este episódio em concreto e por causa disto eu preciso de resolver. Existem outros que me enviam e-mail porque tiveram conhecimento do meu trabalho, mas eu também não sei propriamente se às vezes vêm diretamente do podcast, se vêm das redes sociais. Pronto, é difícil de medir, não é? Porque através do Spotify eu não sei se a pessoa me ouviu no Spotify, se me contactou através disso. Mas acho que sim, aliás, eu tenho uma vez uma história curiosa da mãe de uma menina que anda na escola do meu filho, que disse que estava à procura de um advogado por causa do negócio online e foi bater precisamente ao meu podcast. Ok, pronto. É bom para construir a autoridade, sim, para se tornar conhecido no meio, entre aspas. Portanto... É um bom cartão de visita. E é um projeto para continuar. Sim, eu espero que sim. Agora o Legalmente Pode estar aqui. Estamos aqui numa fase em que estamos a repensar aqui a forma como está gravado. Eu, para meu conforto e um bocadinho a par da questão de arriscar em fazer em formato de vídeo, eu quis gravar esta primeira season numa mesa, ou seja, acho que me sentia mais confortável estar a trabalhar numa mesa do que, por exemplo, num sofá, mas nesta fase já começamos a repensar se não faz sentido descontrair um bocadinho mais o formato e arranjar aqui outros cenários. Novas temporadas com novidades, sim, seguramente. Ana, muito obrigada por ter vindo ao Por Dentro com mais uma vez e já sei, quando tiver um problema legal, onde é que eu posso encontrar? Então podem me encontrar através das minhas redes sociais, Ana Mendes Lopes Legal, que é Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, através do próprio website, e o meu e-mail é ana.lopes@anamendesLopeslegal.com. Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Como prometido durante a entrevista, agora é tempo de ouvir o indicativo do Legalmente Podes, porque os detalhes contam e muito. Advogada facilita. Conhecimento te evita. Legalmente Podes. Não há litígio que resista. Legalmente Podes.
com Ana Mendes Lopes. O Tiago Loureiro é o nosso especialista em SEO e redes sociais. Desta vez traz-nos uma visão atual e provocadora sobre a geração alfa, os nativos digitais que seguramente vão moldar o futuro da comunicação. Como consomem ou vão consumir conteúdos, o que procuram, como podemos chegar até eles. Fica atento às dicas do Tiago Loureiro que chegam já a seguir. Olá Tiago, então recuperado do susto destes dias? Estou bastante recuperado, não é? Por momentos cheguei a temer que tivéssemos que gravar o nosso podcast à luz das velas. Era uma experiência, pronto. Eletricidade em pó. Mas foi mais um susto nestes dias, mas cá estamos nós para falar de podcasts e para falar nomeadamente de... Geração Alfa. Oh meu Deus, quem é a geração alfa? Geração Alfa são as nossas criancinhas, são as criancinhas do hoje. De hoje, ok. De hoje, estamos a falar de... Algumas não estão de hoje, mas estamos a falar de mais ou menos de nascidos a partir de 2010. E porquê é que isto é interessante? À partida, se não fazemos podcasts para crianças, se calhar este tema não interessa muito. Ou então não será bem assim. Mas Sabes nunca se sabe quando é que pode ser aqui Exatamente. um novo segmento. Exatamente. E é mesmo por aí que então vamos lá. Que vamos conversar um bocadinho. E nós até já tínhamos falado. Sabes que eu gosto muito de ir picando alguns temas que vou levantando ao de leve. E eu recordo-me que na altura que fizemos creio que foi o último, se não o penúltimo episódio da temporada anterior, ali no fim do ano, e que falámos das tendências para 2025, exatamente. Exatamente. E alertámos para termos atenção a esta nova geração que aí vem. E hoje vamos falar aqui um bocadinho mais desta geração. Então, e para já dizer que o podcast é um formato que lhes é natural, não é? Porque eles já nasceram dentro dele, digamos assim, desta forma. Não há aquela barreira da adoção de um formato novo, porque para eles vai ser uma coisa comum. E a juntar a isto, alguns estudos internacionais dizem-nos que ali a partir dos 12 anos já se vai consumindo alguns podcasts, com tendência para os podcasts com vídeo, muito pela força do YouTube. E outros motivos que nos podem levar a olhar para esta nova geração. Para já, caracterizá-los um bocadinho, não é? Muitos estão online mesmo antes de nascer, não é? Pois, exatamente. Dentro da barriga da mãe, olha... Sim, a ecografia já está nas redes sociais, Exatamente. Ou seja, estão ainda mais imersos no Exatamente, mundo digital. no digital. Se os seus pais já são uma geração que nasceu com o digital nas mãos, então esta nova geração é completamente imersa no universo do digital. E também já nasceram dentro da era do streaming. Para eles já é normal, como para nós a televisão. Estas coisas dos streams, dos downloads, essas coisas para eles também já é natural, como para nós era a TV. Portanto, também aqui não há... É uma coisa que lhes é natural, não há aqui problema nenhum. Exatamente, não têm que escolher, porque é assim. Para eles assim, é simplesmente para eles assim. sempre foi assim. Exatamente. E depois também porque já são os nativos de inteligência artificial. Já vão nascer também dentro do ChatGPT, o ChatGPT e outros chatbots e outros LLMs, Exatamente. Os assistentes de voz e todas estas tecnologias de IA que estão a surgir, eles já vão crescer dentro disso e vão claramente também dominá-las bem melhor que nós e vão trazer hábitos diferentes que nós, se calhar, ainda nem suspeitamos. Exatamente. Pronto, dizer também que muitos deles desta geração já está familiarizada com o podcast muito porque os ouvem no carro por causa dos pais. Sim, eu tenho lido umas coisas engraçadas, uns estudos feitos lá fora que as famílias quando viajam vão ouvir podcasts, muitos deles infantis, como estavas a dizer há pouco. Sim, e se não infantis, pelo menos que sejam de conteúdo seguro. Porque vamos acreditar que se a nossa linguagem no nosso podcast não é a mais adequada, exatamente, os pais não vão o colocar, os pais não vão ouvir, as crianças não vão ouvir. Exatamente. Portanto, quando estamos a fazer o nosso conteúdo também será mesmo. importante ter isto em atenção. E no seguimento, pronto, desta ideia, parece-me até uma excelente oportunidade para pensar o podcast como um espaço seguro, um safe space. Fala-se tanto dos perigos dos youtubers, dos streamers, que com os apostos ilegais, pronto, e todos esses problemas ali à volta, não será um ambiente muito seguro para as crianças. Se calhar o podcast pode ser uma referência para isto, torná-lo um conteúdo seguro para esta geração mais nova. É uma ideia que deixo no ar.
E outro ponto, há aqui todo um novo nicho, não é? Como disseste no início, Elizabeth, como eles já nascem no podcast, para eles já é normal consumir podcast, então vai abrir aqui oportunidades para podcasts para ajudar a estudar, podcasts que ajudam a explicar determinadas matérias, podcasts sobre temas que lhes são caros, como o bullying ou cultura digital ou outra coisa qualquer. O podcast pode vir aqui a ser um instrumento muito valioso para esta geração. Nós, e uma forma no podcast, temos uma coisa muito engraçada, que é um podcast que ajuda a dormir. Por exemplo, Que é o Só Mais Uma História. Percebemos pelo feedback que nos vai chegando que os pais utilizam a história em podcast para ajudar a adormecer a sua criança. Temos tido muitos feedbacks nesse sentido, portanto, aqui está um pequenino exemplo. É um pequeno exemplo que pronto, e depois essas crianças que ouvem desde o podcast vão crescer a ouvir certamente. É muito interessante isso. E se tudo isto que falamos até agora não for muito válido para quem nos está a ouvir, há pelo menos uma coisa que é muito importante. Nós devemos olhar para esta geração porque é importante estar atento ao que se passa no mundo. É o futuro, não é? Exatamente. E há sempre, de geração para geração, há sempre aquelas coisas do no meu tempo é que era e que raio é isto que as crianças estão a falar. Generation Gap. Os Generation Gap, exatamente. Então, com o universo digital, se calhar estes Generation Gap ainda são mais profundos. Exato. Então, pelo menos é importante estarmos atentos a esta geração para isso. O mundo mexe tão rápido. É importante não sermos estanques. Temos que ser ágeis, não é? E nisto do podcast é importante sermos ágeis. Como é que era? Só quem se adapta é que permanece. Exatamente. É muito isso. Portanto, é bem importante, pelo menos isso, estar de olho nesta nova geração para estarmos atentos aos seus hábitos, porque vai nos ajudar a estar na crista da onda. Isso é fundamental. Pronto, Tiago, agora sem apagões, esperemos nós que este podcast possa ser ouvido porque, pronto, é sinal que temos eletricidade. É mesmo. Falamos aqui da geração alfa e ao mesmo tempo estamos quase a voltar à idade da pedra. Tiago, até para a semana, até ao próximo episódio. Até à próxima. Ana Xavier é a fundadora do The Podcast Space. Especialista em podcasts, é uma portuguesa a viver nos Estados Unidos e é uma presença habitual no Por Dentro Com. Hoje fala-te sobre os diversos formatos que pode assumir um episódio de podcast, sempre com o objetivo de melhorares o teu conteúdo. Olá, Ana! Olá! Esta semana trago-te algumas ideias para formatos de episódios que podes experimentar. Alguns deles provavelmente já ouviste falar, alguns deles vão-te surpreender. O primeiro é micropodcasts, ou microcasts. São episódios que são menos do que 10 minutos, normalmente fazem-te pensar, são atualizações do mercado ou notícias, ou servem para te inspirar. Um formato que não é muito normal porque muita gente pensa isso se calhar não é para mim. Ainda é muito cedo para eu experimentar algo do género, mas são entrevistas ao vivo, são formatos super interessantes, especialmente se o teu podcast é local e estás a falar com pessoas que vivem naquela zona ou se trabalham naquela zona, empreendedores, ou até um formato que já vi é pessoas levarem uma mesa e gravarem um podcast no meio de um jardim. Um outro formato é reutilizar episódios antigos, episódios com datas específicas, por exemplo, um que é sempre no final do ano, pensar sobre como é que o teu ano evoluiu, o que é que vais planear para o próximo ano, ou até no meio do verão. Outro formato é utilizar secções de episódios antigos. Normalmente são entre 15 a 20 minutos. São secções que só por si funcionam muito bem. Agora, claro, é importante gravar se calhar uma introdução para apresentar aquela secção do episódio e no final convidar os ouvintes a ouvirem o episódio inteiro e, claro, partilhares o título do episódio original para aumentar o número de downloads. Um formato que funciona muito bem é a reutilização do conteúdo live. Ou seja, se costumas fazer lives no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou até no TikTok, podes reutilizar esse conteúdo para o formato de podcast. Pode ir exatamente como está ou até editar. Pessoalmente, eu acho que funciona melhor editar, porque alguém que está a ouvir um replay provavelmente não quer ouvir-te a dizeres olá a 30 pessoas diferentes. Por último, ler newsletters ou artigos em formato áudio. Podes simplesmente ler exatamente tal como o texto está ou adaptar para um formato mais descontraído. Se estás à procura de um exemplo, convido-te que vejas a Sounds Profitable. Todos os artigos e newsletters têm formato áudio ou vídeo. Por isso, recapitulando, micropodcasts, entrevistas ao vivo,
reutilizar episódios antigos específicos em certas alturas do ano, secções de episódios antigos, reutilização de conteúdo live e ler newsletters ou artigos. Se quiseres partilhar comigo algum dos formatos que vais experimentar, manda mensagem no Instagram. Podes encontrar-me ao escrever The Podcast Space. Até à próxima semana. O podcast continua a crescer e é graças a ti. Desde o início de 2025 já recebemos mais de 50 novos títulos, em áudio e vídeo, e publicamos 30 novos artigos no blog para te ajudar a construir um conteúdo de sucesso. A nossa app continua disponível para iOS, Android e Huawei. Tens mesmo que fazer download. Isto para ter acesso a mais de 500 conteúdos de qualidade à distância de um clique e na palma da tua mão. É só ouvir. Entretanto, se tens um podcast, junta-te a nós. Vai ao Popcast, clica em Tens um Podcast ou envia um e-mail para ajuda@popcasts.pt. Estamos prontos para te ouvir e partilhar o teu conteúdo com o mundo. E desta forma estamos a chegar ao fim de mais um Por Dentro Com. Hoje falámos sobre legalidade no digital com a Ana Mendes Lopes, descobrimos o universo da geração alfa com o Tiago Loureiro e explorámos novos formatos de episódio com a Ana Xavier. E ficou o convite muito especial para fazeres parte da comunidade Popcasts. Se tens um podcast, o teu conteúdo tem de estar aqui. Voltamos no próximo episódio com mais histórias, dicas e inspiração para quem vive o mundo do podcasting. Até lá!